No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 170 até a 171. Agora, nós vamos medir temperaturas. Observe a situação a seguir. A família de Júlia mora no município de São Paulo e viaja na próxima semana para Salvador. Eles pretendem conhecer os pontos turísticos e ir à praia. Júlia adora ir à praia em dias ensolarados. Então, ela consultou a previsão de temperatura do município de Salvador para a próxima semana. Observe a seguir. Então, aqui nós temos uma tabela representando a previsão de temperatura, tá? Nós temos os dias da semana, então, o primeiro dia da semana que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que é o último dia de uma semana, tá? Nas previsões, pessoal, mostra o mínimo de temperatura que aquele dia pode atingir e o máximo de temperatura que aquele dia pode atingir, tá? De acordo com a previsão de temperatura, quais dias da semana serão ensolarados no município de Salvador? Então, vejam aqui. Quando tem o sol, né, apenas o sol, quer dizer que o dia será ensolarado. Quando tem um sol com algumas nuvens, é que ele pode ficar nublado ou com a presença de muitas nuvens mesmo. Aqui representa que vai ter chuva naquele dia, tá? Então, aqui no primeiro ponto você vai responder quais são os dias da semana que serão ensolarados. Então, domingo você já pode colocar aqui, né? Ele vai ser ensolarado. Quais são os outros dias? Aí você escreve os dias da semana em que vai ser ensolarado. Segundo, qual o significado de mínimo e máximo indicados na previsão de temperatura? Então, aqui você vai escrever o quê? O que é que significa esse min e max, né? Min, max. O que é isso? Você vai dizer que é a previsão da temperatura mínima e a temperatura máxima que cada dia pode ter. Aqui embaixo o livro diz o seguinte: para expressar medidas de temperatura, podemos utilizar como unidade de medida o grau Celsius, né? Que é representado pelo símbolo de, olha só, essa bolinha pequenininha com um C maiúsculo, porque é um C de Celsius, é um nome próprio. Então, a temperatura ela vai ser sempre representada por esse símbolo, tá? Que a gente chama de grau Celsius. Olha só, tá vendo? Nas temperaturas eu tenho a quantidade, né, o número da temperatura e a medida, que é graus Celsius. Segunda situação. Ana acordou sentindo-se mal. A mãe de Ana achou que ela estava com febre. Para confirmar sua suspeita, ela utilizou um termômetro para medir a temperatura da filha. Então, talvez você já tenha visto esse termômetrozinho aqui, né? É bem comum disso acontecer no nosso dia a dia, né? De a nossa temperatura aumentar. Como é que a gente identifica esse aumento da temperatura, né? Primeiro a gente vai perceber a pele quente, mas é importante ter esse aparelhinho aqui, ó, que é o termômetro, tá? O termômetro vai medir a temperatura corporal da pessoa. Quando a mãe da Ana utilizou o termômetro nela, ela viu que a Ana estava com 39 graus Celsius de temperatura. E então a mãe da Ana decidiu levá-la ao médico para fazer uma consulta. Em sua opinião, por que a mãe da Ana resolveu levá-la ao médico? Converse com os colegas e professores. Bom, se nós estivéssemos em sala de aula, estaríamos ouvindo a opinião de todos, mas eu vou explicar para vocês o que eu explicaria também em sala de aula, tá? O que acontece com essa temperatura aí de 39 graus Celsius? Pessoal, primeiro eu vou informar vocês que o cérebro, né, é o órgão responsável por controlar a nossa temperatura, tá? O aumento da temperatura acontece quando o corpo tem, né, quando o cérebro identifica que está tendo alguma inflamação ou alguma invasão, né, algum invasor no nosso organismo, como por exemplo uma bactéria, um vírus ruim. Então o cérebro vai fazer com que a temperatura corporal aumente, né, numa tentativa de defesa contra esses organismos ou contra essa infecção. Só, pessoal, que se a temperatura aumentar muito, o próprio cérebro vai se prejudicar, entre outros órgãos do nosso corpo, que não vai suportar essa temperatura. Então, a febre é um aviso de que algo está errado.
né? Então, quando alguém está com a febre muito alta, é preciso sim procurar um médico, né? E também controlar essa febre, tentar baixar a temperatura do corpo, tá certo? Então, por que que a mãe da Ana levou ela pro médico, né? Levou para o hospital? Essa medida de 39 graus Celsius é considerada alta para o nosso corpo. A medida corporal, ela fica entre 36,6 graus Celsius, né? Que seria o quê, ó? 36,6 graus Celsius, tá? Até 37 graus Celsius. Mais que isso, pessoal, já é considerado uma temperatura alta. Então, aqui, ó, a Ana tá com 39 graus Celsius. Então, ela está com uma febre alta. E por isso que a mãe dela levou ela para o médico, para que ele pudesse investigar o motivo dessa febre, né? Por que que ela tá com essa febre? Será que ela tá com alguma inflamação, alguma infecção? Agora vamos para a atividade da página 171. A primeira questão diz o seguinte: observe a previsão de temperatura da página anterior e responda os itens a seguir. Isso aqui ele está pedindo para você observar a primeira situação, tá? Da previsão de temperatura para a cidade de Salvador. Qual a temperatura mínima prevista para essa semana? Em qual dia da semana? Então, a menor temperatura, né, que a cidade pode alcançar, você vai dizer aqui qual é essa menor temperatura e em qual dia da semana isso pode acontecer, tá certo? Item B, qual é a temperatura máxima prevista para essa semana e em qual dia da semana isso acontece? Então, qual é a maior medida de temperatura que tem aí, né? A máxima, a maior máxima e qual é o dia da semana que isso pode acontecer? Questão 2. Com um colega, escolha um município do Brasil e consulte algum meio de comunicação para obter a previsão de tempo para a próxima semana desse município. Preencha a tabela abaixo com os dados sobre a temperatura mínima e máxima previstas. Aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer sozinhos ou com a ajuda de alguém que esteja em casa, né, e acompanhe a atividade de vocês. Como é que vocês podem fazer isso? Eu vou dar a dica de utilizar o Google, né, ou até mesmo o aplicativo de clima no celular de vocês. Muitas vezes o relógio que aparece no celular, ao lado tem o desenho da previsão de tempo, né? Aparece lá, se tiver nublado, aparecem as nuvens e o sol. Se tiver ensolarado, aparece a figurinha do sol. Você vai clicar lá e vai ver a previsão de temperatura para a semana inteira. Vocês podem fazer isso com o município onde vocês moram, que vai ficar mais fácil de pesquisar, né? Porque a previsão que mostra lá no celular vai ser a do local onde vocês estão. Então, vocês vão procurar a previsão dessa semana toda, tá? E vão preencher essa tabela. Quem não souber, coloca assim, ó, no Google, previsão de temperatura para o município de Eusébio. Ou então coloca previsão de temperatura para o município de Fortaleza. E aí você vai ver lá os dados, né, da semana inteira, se você quiser. Pode aparecer só de um dia, mas aí dá para você identificar o da semana inteira, tá bom? E por último, o livro traz esse texto sobre aquecimento global. Vocês já ouviram esse termo, aquecimento global? O que é isso, né? Aquecimento global, pessoal, é o aumento da temperatura do planeta provocado pelo efeito estufa, um fenômeno que ocorre quando o calor do Sol acumula-se na superfície da atmosfera e, e não consegue se dispersar porque é retido por uma barreira formada por muitos gases poluentes que agem como se fossem o vidro de uma estufa de plantas. Então, pessoal, quando a gente polui, né, o nosso ambiente, quando, por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos a imagem de uma floresta que foi destruída, né, pelo fogo, pelas queimadas. E isso faz o quê? Gera muita fumaça, né? Além, claro, de todo o prejuízo de queimar uma floresta, né? Prejuízo para os animais que vivem nela, para o nosso ar, né? Que essa fumaça vai ser liberada para a nossa atmosfera e ela vai ficar presa, né? Vai formar uma camada de gases na nossa atmosfera que vai o quê? Vai dificultar a saída dos raios solares que entram na nossa atmosfera e teriam que sair. Eles vão ficar presos, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa Terra se aqueça, né? E é como se fosse uma estufa, né? O efeito de
uma estufa, né, causar esse aumento de temperatura para que as plantas se desenvolvam ali dentro. Só que aqui vai ser uma estufa prejudicial para nós, né? Então, esse aquecimento global, né, é devido a esse efeito estufa, né, que é em decorrência da poluição. Então, por isso que a gente deve evitar poluir o nosso ambiente. O desmatamento e a queimada das florestas, assim como a hipermeabilização do solo, né, ou seja, uma região que tem muito asfalto, muitas construções na cidade e que tem pouca área verde, isso também contribui para as alterações climáticas. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!